Queria apresentar aqui um novo módulo de avaliação de fornecedores. A gente já tem aqui um módulo antigo, que são aquele módulo das carinhas, mas recentemente as empresas estão pedindo para mudar, principalmente em alguns aspectos. Os principais requisitos aqui são que a gente tem que ter um aprovador específico para cada critério e ele pode mudar para cada coletor de custos. A gente tem que ter critérios variáveis, a gente tem que ter pesos diferentes para critérios diferentes. Então a gente fez uma versão chamada avaliação de fornecedores, ela está como beta aqui, porque ela ainda está no finalzinho do desenvolvimento. Esse desenvolvimento é um pouco maior do que esta parte aqui de avaliação de fornecedores. Ele faz parte de um módulo aqui que vai ter um dashboard integrado com IA e assim por diante. Só que a gente aproveitou a tecnologia que a gente está usando lá para desenvolver a avaliação de fornecedores. Então eu vou apresentar esse módulo e aí as empresas que estiverem participando dessa avaliação beta, a gente vai poder ouvir o que as empresas têm para dizer. E se for pertinente, a gente coloca dentro desse desenvolvimento. E se for muito particular, ó, a minha empresa precisa de um workflow de aprovação completamente diferente, a gente coloca isso como uma customização. Mas a ideia é gerar esse módulo o mais completo possível, já partindo de uma ideia que é bem completa. Vocês vão ver que o módulo está praticamente pronto. Então vamos lá, vamos começar explicando como que ele funciona. Aqui, do nosso novo módulo de avaliação de fornecedores, é o menu. Isso aqui, a parte de relatórios, eu vou deixar por último, tá? Mas o primeiro menu aqui, ó, tipos de avaliação. Então aqui, a gente vai colocar quais são os critérios de avaliação que a gente vai querer usar. Então tem aqui, ó, limpeza, qualidade, projeto, segurança. Vamos colocar um novo aqui, só para a gente poder fazer uma simulação. Então vai ser documentação. Vamos colocar ele aqui como documentação. Documentação. E colocar aqui uma documentação, uma descrição desse critério. Avalie a documentação do fornecedor. É óbvio que precisaria de uma descrição melhor, até para o cara saber o que precisa avaliar aqui. Todo o critério que a gente colocar agora, a gente vai poder pôr um peso. Então, vou pôr um peso 20 aqui. Esse aqui está com peso 10, 25 e tal. E aí, ele vai ser uma média ponderada de todos os critérios. E aí, aqui, eu vou colocar a ordem. Que ordem que eu quero que apareça lá? Eu vou colocar como ordem 5, mas se eu quisesse que aparecesse aqui em segundo, eu poderia colocar também. Vou salvar. E aí, a gente tem aqui 5 critérios de avaliação. Essa tela aqui é muito parecida com a tela a metáfora de como ela funciona, com a tela do próprio Lumina. Os botõezinhos aqui em cima, a diferença é que a gente colocou aqui do lado os campos, porque é uma metáfora mais adequada para a web. A gente está abrindo aqui dentro do Lumina, mas na verdade essa é uma interface web. Depois vocês vão ver que vai ter um login e senha para esse aplicativo web, onde a gente vai ter todinho o dashboard, mais as funcionalidades que a gente criar lá dentro. As funcionalidades vão ser acessadas por lá e também por aqui, tá? Então, primeiro passo aqui, tipos de avaliação. A gente precisa criar quais são os critérios. Isso aqui, definição de coletores de custos. Então aqui, eu vou falar qual coletor de custo que eu quero que entre aí na avaliação de fornecedores. Eu posso excluir coletores aqui do escritório central, coletores antigos e assim por diante. Vamos colocar aqui, ó, mais um, vamos colocar o 222 aqui, ó. Obra 222, projeto Riviera. Então, vou colocar ele aqui e ele vai ser mais um coletor que a gente vai avaliar. Vamos colocar dois aqui, ó, 222 e 223, que eu quero mostrar uma coisa importante lá na frente. Então, os coletores que tiverem aqui vão ter avaliação de fornecedores. Próximo passo aqui, e esse
é bem diferente dos outros. Aqui a gente já teve a diferença do peso tal, e poder ser uma lista de critérios dinâmica. Agora aqui muda bastante também. Por quê? Aqui, ó, essa tela eu vou definir para cada coletor de custos e para cada critério qual que é o aprovador. O avaliador, na verdade, né? Isso aqui a gente pode depois entender como avaliador. Então, aqui estão as obras que estão selecionadas. E como funciona essa tela aqui para a gente ter uma operação rápida? Imagina que essas duas obras aqui, eu tenho o mesmo aprovador. Então, eu seleciono as duas obras e vou falar, bom, ele vai ser aprovador de que tipo de critério? Vou colocar aqui limpeza e vou colocar aqui qualidade. Quem que é, para limpeza e qualidade, para essas duas obras, quem que é o aprovador aqui, o gestor? Vou colocar eu mesmo. Tem um backup? Tem. Vou colocar outra pessoa aqui. E eu aplico aos selecionados. Aí, aqui embaixo, eu tenho a lista de todos os coletores de custos e com os aprovadores já configurados. Então, se eu pegar aqui a obra 222, você vai ver que eu tenho aqui, ó, para limpeza e qualidade, já está configurado o meu nome aqui e um aprovador aqui para os dois. Tanto para 222 quanto para 223, porque a gente fez as duas ao mesmo tempo. Então vamos colocar o restante das aprovações. Vamos colocar aqui, ó, projeto, segurança e documentação. Eu quero colocar aqui Igor Rocha. E como backup eu vou me colocar. Por quê? Eu quero fazer o processo de avaliação para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui. Então se eu voltar aqui, ó, Igor Rocha e Luiz. Aqui, essa parte de baixo, ela tem uma vantagem, porque eu posso vir aqui, ó, e trocar aqui mesmo o aprovador. Então, para ser um processo rápido e eu não ter que entrar lá na tela de coletor de custos do Lumina e ficar selecionando projeto por projeto e fazer a hierarquia de aprovação, eu posso vir aqui, selecionar todo mundo, ou posso até pegar as obras aqui e copiar de uma outra obra. Ah, são os mesmos aprovadores. Eu venho aqui e copio. As edições pontuais, eu posso vir direto aqui no grid e mudar, que também elas vão funcionar. E que eu vou mostrar vai ser fazer avaliação. Deixa essa para depois. Como funciona a tela para eu fazer uma avaliação? Então ele vai vir aqui, ó, e vai mostrar os períodos e vai mostrar o tipo de avaliação que eu preciso fazer. Então, aqui existe uma tela, ó, de período. Eu posso travar um período aqui e eu posso avaliar no período que está aberto. Por quê? Porque senão não tem fim isso daqui. Eu avalio, aí no mês que vem o cara lançou uma nota que é de maio. Aí teria que mudar lá, porque quando eu estiver fazendo avaliação, ele vai não é por nota a avaliação, mas ele vai me mostrar quais as notas, o que eu estou avaliando. Avaliação do período de junho. Vou entrar aqui, e aí essa tela funciona da seguinte maneira. Aqui em cima tem os filtros. Então eu estou no período de junho, maio já está travado. Se eu clicasse em maio, eu iria ver as minhas avaliações aqui, mas só poderia ver, não poderia editar. Mas junho está aberto. Então o que eu tenho aqui? As pendentes, que é o que ele abriu. Um filtro para obra. Eu posso ver todas as pendentes ou as feitas já. As que eu já fiz eu posso editar, porque o período está aberto. Um filtro para as obras, que eu tenho avaliação aqui para ser feita, desse mês. E um filtro para fornecedores. Então, na verdade, aqui eu tenho só 4 fornecedores para avaliar esse mês, porque eu já avaliei outros aqui. Ó. Se eu pegar todas, vão vir vários fornecedores. Então, vou voltar só para as pendentes. Então, aqui. E como que funciona o processo de avaliação? Ele é bem simples e bem rápido. Tá? Então, o que apareceu aqui para mim? O meu fornecedor, a obra que eu estou avaliando e os critérios, e o peso de cada critério. Se eu vir aqui em detalhes, eu vou ter aqui um pequeno gridzinho que vai me dar algumas informações a mais aqui. Ó.
Por exemplo, o que esse fornecedor aqui, Concregel, forneceu para mim nessa obra durante esse mês? Nesse caso aqui, ó, ele forneceu apenas impressora. Isso aqui é uma base de testes, é claro, mas é o pedido 134 e a nota 43233. Vamos ver se o outro tem mais alguma coisa aqui. Ó, esse aqui tem mais coisa, né? Forneceu bloco, laudo, etc. Esse grid aqui, eu posso clicar aqui para ver as informações do pedido. Então aqui eu tenho uma visualização bem rápida do pedido, né? Porque aqui eu consigo ver as informações do cabeçalho, dos detalhes e do memo. E aqui eu tenho uma visualização do próprio pedido. Então ela é um pouquinho mais demorada porque ela abre aqui o relatório do pedido mesmo, o PDF do pedido. Abriu aqui e é o próprio pedidinho. Então aqui eu consigo ver detalhes do pedido e se eu clicar numa nota, mesma coisa, eu consigo ver os detalhes da nota. Então o cabeçalho da nota, para quem está faturada, o valor da nota, os detalhes daquilo que tinha da medição da nota, as parcelas e o memo. Geralmente o memo não tem na nota e, de novo, o PDF da própria nota. Aqui, o PDF da própria nota. Então, aqui, esse botão detalhes é só para a pessoa que estiver avaliando ter uma ideia. Bom, estou avaliando o quê? O que ele forneceu? Qual que é o volume? E assim por diante. E como eu estou configurado para avaliar 2 critérios apenas desta obra aqui, eu tenho aqui qualidade e segurança. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou dar uma nota de 1 até 5. Aqui eu vou ter aqui as notas variando aqui a corzinha delas, né? E aí eu posso salvar a avaliação se eu quiser. Então avaliar aqui o fornecedor é bem simples. Eu posso avaliar vários ao mesmo tempo na mesma tela e vários critérios. E se eu quiser colocar algum comentário, eu posso colocar o comentário aqui. Então qualidade regular, deixou a obra suja, por exemplo. Posso colocar documentos, então posso vir aqui e colocar documentos. Então vou colocar aqui 2 anexos, que são 2 figurinhas. E aqui, esse botão, na verdade, a ideia é que ele funcione no tablet, ou no celular acho que é um pouco ruim, porque talvez a tela seja um pouco pequena, mas acho que até dá. Mas no tablet ou no celular você vai vir aqui e clicar. Nesse momento ele está colocando também o mesmo ícone, né? Abre a mesma janela, mas a ideia é que ele abra a câmera, tá? E aí tá o ícone aqui desculpa, tem os arquivos aqui, avaliação. E aí eu posso salvar. Aqui, ó, tá vendo que ele ficou com um badgezinho aqui de 3, porque tem 3 arquivos. E está marcado aqui porque tem uma observação. Mas não é obrigatória. Se eu quiser salvar essa avaliação, eu coloquei observação aqui e documento, mas eu não coloquei no quesito segurança. E posso salvar, né? E aí assim por diante. Eu vou salvando aqui as minhas avaliações de uma forma bem rápida. E a hora que não tiver mais nada pendente, a tela fica limpa. Se eu quiser editar uma avaliação, posso voltar aqui e posso vir aqui e colocar um critério qualquer aqui, por exemplo. Excelente. E salvo novamente. Por que eu pude fazer essas alterações? Porque o período está aberto. Se ele tivesse fechado, apareceria esse cadeado e eu só poderia visualizar as minhas avaliações. Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu fiz uma avaliação, só que eu avaliei todos as pendências que eu tinha. Eu vou só fazer uma alteraçãozinha, eu vou deletar algumas para que a gente possa mostrar essa tela de gestão de avaliações. Voltando aqui na tela de gestão de avaliações, como que ela vai funcionar? Aqui eu tenho um painel, onde eu tenho o mês e o ano.
e eu tenho as informações das avaliações daquele mês. Então eu tenho para esse mês aqui 6 aprovadores no total, né? Aqui, se a tela fosse maior, eu poderia clicar aqui para ver um detalhe ou filtrar alguma coisa desse tipo. Aí eu tenho aqui quanto que cada avaliador aqui já executou das suas avaliações. Então, por exemplo, aqui eu tenho 40 e eu tenho 8 pendentes. Aqui eu tenho 3, 0 pendentes. Aqui eu tenho uma pendente. A barrinha aqui vai mostrar quanto já foi executado para cada um dos aprovadores aqui, dos avaliadores. Vai mostrar aqui se já foi enviado um e-mail. Existe um botão aqui, ó, reenviar todos os e-mails pendentes. Mas na verdade esse e-mail vai rodar dentro do servidor. Todo começo de mês, no dia 1, ele vai fazer uma coleta de todas as avaliações que precisam ser feitas do mês anterior. Então estou no mês de julho. 1º de julho, ele vai lá, ver todos os fornecedores que participaram, né? Se tem, por exemplo, nota fiscal deles lá, medição, alguma coisa assim. Aí ele vai ver, vai cruzar com as informações dos coletores de custos que precisam ser avaliados, vai cruzar com as informações de quem são os avaliadores por cada coletor e seus critérios, e vai montar um e-mail falando para que o avaliador, explicando, né, informando para o avaliador que ele tem tantas avaliações para serem feitas. Esse e-mail vai rodar no dia 1 automaticamente e um e-mail de reforço no dia 15. O e-mail de reforço pega só aqueles avaliadores que ainda não fizeram as suas avaliações ou que tem alguma coisa faltando. Mas se você quiser reenviar aqui para reforçar esse processo, também é possível. Então o que eu tenho aqui? Ó? As avaliações que eu fiz. Desse lado aqui eu tenho as pendentes. Eu tenho todas ou as pendentes. E a mesma coisa, se eu clicar aqui eu vejo o que está pendente e vejo também os detalhes daquela avaliação. Então, para o gestor dessas avaliações, ele pode dar uma olhada aqui e ver o que está faltando para cada um desses avaliadores para poder mandar o e-mail, cobrar e assim por diante. Finalizar aqui, a gente vai na tela de avaliação de fornecedores no relatório, que na verdade é um dashboard. Então, o dashboard é um dashboard praticamente normal, seguindo aí a convenção dos dashboards, um monte de gráfico, um monte de indicadores, mas a gente fez uma coisa diferente aqui. Tá vendo esse campinho aqui que estava carregando? A gente percebeu que gráficos e indicadores e esse monte de informação, elas são interessantes, mas até um nível, né? É como quando você vai fazer um exame de ressonância magnética. Você tem fotos da sua coluna, do seu braço, de todos os ângulos e todas as posições. Mas quando você chega no médico, ele quer o laudo, ele não quer aquele monte de foto. Então, usando o IA, o que esse dashboard faz? Ele manda as informações daqui diretamente para uma inteligência artificial para ela dar o laudo. Então vamos navegar um pouco nesse dashboard e explicar o que ele faz. Primeiro ele tem aqui, ó, um filtro de período. Então posso filtrar aqui as minhas avaliações por período. Aí a gente tem os cards, a média geral nesse período foi 3,52, 160 avaliações lançadas, 32 fornecedores, 3 obras, 4 aprovadores e 47 notas críticas. Qualquer card aqui que a gente clique, ele vai abrir o gridzinho de detalhe para que a gente possa filtrar e para que a gente possa chegar em alguma conclusão. Tá? Esse é um padrão dos nossos dashboards, dos que a gente está fazendo agora. Então, temos aqui os cards, depois temos aqui uma média ponderada das avaliações durante os meses, né? Ponderada por quê? Porque agora cada critério tem um peso, né? Então, mesma coisa, se eu clicar aqui em um ponto, ele me abre aqui as avaliações, as observações, quando a nota entre 1 e 2, é obrigatório uma observação. Aí aqui as médias por critério, né? A concentração de notas aqui, então nota 1, que é essa pior aqui. A gente tem 23 notas e assim por diante.
média por obra, aí a nota por obra e por critério, então a limpeza na obra 215, 3.33 e assim por diante, tá? Aí o desempenho por avaliador, aqui tem uma coisa interessante, que a gente tem as avaliações, a média e tem uma coluna aqui de críticas, menor ou igual a 2 a nota do fornecedor. Então aqui, se eu clicar, ele vem as avaliações com as observações, tá? Ranking dos fornecedores e só. Essa tela ela pode ter outros gráficos, outros indicadores, conforme a gente avaliar que seja necessário, né? Ela nasceu assim. Mas a coisa mais interessante, na nossa opinião, é isso aqui, ó. Quando ela nasce aqui, quando ela já abre com um laudo que é fruto de um prompt, que depois eu vou mostrar qual que é, tá? E esse laudo aqui, eu posso abrir aqui para ver melhor. É um laudo bem completo, que fala da evolução, critérios, panorama geral, etc. E eu posso copiar esse laudo aqui e copiar num e-mail ou no WhatsApp, abrir ele no Word, e ele vem bem formatadinho aqui, ele vem de uma forma bem interessante. Ó. Ou posso abrir o PDF dele, que também já vem aqui numa situação bem acabada para a gente poder enviar ou imprimir, se for o caso. Então, aqui, sempre que eu abrir um dashboard, esses dashboards que a gente está fazendo agora, né, esse é um, mas a gente já tem uns 3 ou 4 prontos, e também a gente vai submeter esses dashboards à avaliação das empresas, para que elas possam sugerir coisas nos dashboards existentes, ou sugerir dashboards novos, né? Mas aí uma coisa interessante aqui é o seguinte, eu tenho aqui ó, o gestor IA. O que é esse gestor IA? É um chat. Já que o meu dashboard aqui sabe das informações, conhece tudo que tem aqui dentro, eu já posso ter aqui, ó, na verdade eu já tenho aqui algumas perguntas padrão, tá? Essas perguntas padrão, tá vendo que tem uma engrenagem aqui e tem um bonequinho aqui? São dois tipos. Depois, quando a gente fizer o vídeo do dashboard, a gente vai explicar, mas em resumo quando tem um bonequinho aqui, é que a própria empresa cadastrou essa pergunta padrão. Então você que usa o dashboard todo dia, você pode cadastrar uma pergunta e ela fica aqui, como padrão para todo mundo fazer sem ter que escrever. E esta daqui, que tem a engrenagem, somos nós que cadastramos. De fato, essa daqui é a mesma pergunta que foi usada para fazer o laudo inicial. Mas vamos pegar aqui qualquer pergunta aqui. Vamos pegar aqui, ó, risco em segurança. Ele traz para cá a pergunta e aí manda lá, submete para a IA e vem a resposta para a gente. E aí, isso é um chat, né? Então, a gente pode conversar aqui com ele. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, vou usar inclusive o recurso do Windows, que é para falar e ele digitar aqui. Então, vamos lá. Com relação ao panorama total das avaliações, me cite 5 fornecedores que eu deveria premiar e 5 fornecedores com quais eu não deveria trabalhar mais e por quais motivos. Uma correçãozinha básica aqui e vamos mandar esta pergunta. Aí, como ele já tem todo esse contexto lá dentro, ele vai fazer os cruzamentos das informações aí e vai responder, ó. Fornecedores a premiar. Esses caras aqui, ó, existe um botãozinho copiar. Posso copiar isso aqui e jogar no e-mail. Fornecedores a evitar. Esses caras aqui, motivos para evitar. Então aqui, e assim por diante. Então aqui, com essa explicação, a gente fecha aqui o sistema de avaliação de fornecedores e vai submeter as empresas para que vocês possam criticar pouquinho, é lógico, sugerir e a gente, juntos, a gente conseguir aperfeiçoar esse aplicativo e chegar numa solução que atenda todo mundo.